Tá aí. É assim, Maurício, eu compreendo o que ele está fazendo, porque eu acho que essa fala, acho que a coisa mais importante que ele fala aí é sobre o caráter do grupo, né? Gente, pensa você, qualquer pessoa, você vê a sua empresa na qual você está trabalhando, ela começa a derreter. Os diretores, os gerentes, né, o dono da empresa está envolvido em escândalos absurdos. Você está aí sem receber seu salário direito, né? Digamos, você recebe uma parte do salário, não ele inteiro, né? Tem empresa que paga o salário em 2 datas. Imagina o seguinte: você recebe só a metade do seu salário mensal, e aí o chefe fala assim: ah, não, a gente vai ter que resolver isso aí mais para frente. E imagina a cobrança, tá todo mundo, a meta, o resultado, a entrega tem que ser a mesma, não pode cair. Na verdade, tem que ser melhor do que já foi. Então, eu acho que o Crespo virar público e fazer essa colocação, na minha visão, é muito importante. É muito importante porque eu acho que ele não está aí falando, né, que quero que o São Paulo dê uma de Corinthians e comece a contratar fora da sua capacidade. Ele só está pedindo para que as expectativas do torcedor, inclusive, sejam as mais claras. Era o que a gente sempre pedia do próprio Casares. E que os dirigentes, né, que o novo dirigente, que o Macis, que óbvio, está chegando no olho do furacão, mas se ele assinou lá que queria ser vice-presidente, é o ônus, né, do status da posição, que ele se mexa com a velocidade que o São Paulo precisa, né? Nós temos só mais 3 jogos do Campeonato Paulista para fazer. Óbvio, o Crespo não vai acender uma tocha ali, né? Vai botar fogo no Morumbi falando assim, vamos cair. Você vê que até quando ele é perguntado sobre o rebaixamento, ele segura, fala, não, pô, gente, Primavera, Ponte Preta, né? São jogos ganháveis. Então ele contemporiza e fala claramente que a prioridade desse ano é atingir o mais rápido possível os 45 pontos do Brasileirão. E ele tá certo, na minha visão, ele tá certo. Não há uma diferença muito grande, na verdade. É ajuste, eu acho que de tom, sabe? É porque tanto a diretoria quanto o Crespo e os jogadores sabem que a situação é muito difícil. Que o São Paulo está num momento de reestruturação, enfrentando problemas financeiros. Agora, olhando esse cenário, e acho que tem que ter uma conversa da direção, do Rui Costa e o Rafinha chegando, com quem está fazendo a planilha, né, dos pagamentos. O que o São Paulo está fazendo agora? Está tomando pé de todas as dívidas, as pessoas que estão apoiando o presidente Macis, né, fazendo um diagnóstico das finanças e pegando esses atrasos, e eles vão propor um pagamento até o final do ano desses atrasados. Só que a partir de agora não atrasar mais, entendeu? Então reconhecer a dívida, propor um pagamento parcelado e a partir de agora não atrasar mais. Esse é o grande objetivo. E concentrar com o Crespo e ajustar esse discurso. É o discurso pé no chão, sem ser um discurso derrotista. Porque o Crespo, ele poderia falar o seguinte: eu sei que esse time pode mais do que ele está dando. E a gente vê que tem questões psicológicas aí que estão afetando o São Paulo. Quando o Palmeiras fez o 3º gol, acabou o jogo, gente. Acabou o jogo. Você vê o São Paulo, a bola na hora de decidir, de transformar as chances, São Paulo teve 6 oportunidades no primeiro tempo. Afobação, né, nervosismo, falta de confiança, isso está pesando. Então, você chegar e ajustar esse discurso, não ser tão derrotista, não é falar nós vamos conquistar o título, queremos um título esse ano, queremos uma vaga no G4, não é isso. É só chegar e falar, esse time pode mais. Porque a gente sabe que pode. Porque, nesse momento, o elenco me parece mais qualificado do que aquele que o Crespo dirigiu no seu período no ano passado, quando ele substituiu o Zubeldia, né, depois da Copa do Mundo de Clubes. Quando começou, ele teve uma bela arrancada, mas você tem os jogadores aí que são importantes, que estão voltando para o time, e ainda você teve umas contratações,
né? As saídas não pesaram tanto. As saídas foram jogadores. O Luiz Gustavo, que ficou muito tempo fora, o Rodriguinho, muito criticado, agora o Alisson, que estava realmente, não estava jogando nada, e você tem o Danielzinho, que chegou para ser titular do time, você tem uma reposição de um zagueiro, no caso, né, o Dória, agora talvez tenha o Lucas Ramon, a gente está esperando, e você sobe uma safra muito boa também da Copinha. Esses meninos são muito bons. Aliás, Cotia continua sendo uma tremenda fábrica de jogadores e reforços. Então, um pequeno ajuste de discurso para você não deprimir a torcida, não deprimir o elenco, é algo que tem que ser conversado, mas não tinha essa conversa porque não tinha. O São Paulo ficou acéfalo e totalmente focado na defesa ali, a diretoria, num escândalo, numa defesa, uma tentativa desesperada de um presidente de permanecer no cargo. Agora nós estamos vivendo uma transição e acredito que vai ter essa conversa, apenas um ajuste, é manter o pé no chão, mas passar uma confiança para esses jogadores, vocês podem mais. E o Crespo assumir também suas responsabilidades, os seus erros. Ele está meio perdido em relação ao esquema tático. Ele vai de 3 zagueiros e 3 volantes para um 4-2-4 de um jogo para outro. Ele poupa os jogadores no único jogo que não podia poupar. Isso é imperdoável, esse negócio que o Crespo fez. E agora, com a saída do Casares, as baterias de críticas vão se voltar ao Crespo. Não tem jeito, porque ele está cometendo seus erros, o time começou mal e não tem mais aquele alvo do Casares, que era o grande responsável por tudo, e tem grande responsabilidade também. Mas agora nós estamos vivendo uma outra situação. Então, acho que é só isso, é um ajuste de discurso. Eu acho, de fato, que tem que ser realista. Muito do que o Crespo fala é verdadeiro. Mas ele é uma liderança. Se ele chega e fala para esses jogadores, a gente tem que... O nosso time não é tudo isso, vamos tentar fazer os 45 pontos para que a nossa missão é não cair para a Série B. Porra! Né? É muito diferente de chegar e falar, gente, nós podemos mais, nós podemos ter uma temporada digna, tá? E nós vamos aqui, eu sei que vocês podem jogar mais. E ele também, com a sua comissão, cumprir o seu papel de treinador e fazer com que esses jogadores rendam mais como coletividade. A gente está vendo muitos erros não só dessa questão emocional, psicológica, mas estamos vendo erros de compactação, né, de reposição quando perde a bola, de finalização. Isso é coisa do dia a dia. Isso é responsabilidade dos jogadores e da comissão. Maurício, já a gente vai entrar nos detalhes aqui do jogo contra o Palmeiras. Tem muita coisa para a gente falar hoje, né, pessoal? Então vamos com calma. Tem aqui o superchat do Debate Rafa. As entrevistas coletivas tentam jogar fumaça sobre um trabalho desastroso até aqui. Não consegue organizar a defesa, não consegue segurar resultado. Leva gols em excesso com 3 zagueiros, com 2, etc. Pois é, né? São Paulo tem a pior defesa do campeonato. E até minha pergunta foi sobre isso, né? Foi sobre perguntar para o Crespo. Falar, Crespo, seguinte. Você já jogou uma vez com um esquema de 3 zagueiros, que foi justamente na estreia, tomou 3, tudo bem. Estreia, contra o Mirassol, tá bom, a gente dá um desconto. Mas aí nos jogos seguintes que mudou o esquema, foram 7 gols em 4 jogos. Tomou 3 da Portuguesa, né? Foi presa fácil do próprio Palmeiras, óbvio que aí a gente tá falando, e ele fala claramente, né? Falou na coletiva, olha, eles têm jogadores melhores que a gente, né? O Palmeiras teve muita facilidade para ganhar o jogo do São Paulo. Vitor de Menezes, eu acho que a crítica no Crespo tem que ser pontual. Ele me lembra aquele Rogério Ceni melancólico que rebaixava o ambiente no clube. Isso piora tudo. Foi exatamente o que o Maurício falou. Bom, e nessa toada aí o pessoal tá meio descrente aqui, ó. Perguntei na enquete, Mal. Rafinha era o reforço, entre aspas, né? O reforço, digamos, de apoio, desse respaldo que o Crespo pedia. Para 45% das pessoas que estão aqui com a gente, não. 55%, quer dizer, sim. E para 55%, não. O Rafinha não vai resolver os problemas do São Paulo. Também não dá para achar que o cara vai ser o salvador da pátria, né? Ele não joga mais, né? Como diria o craque Neto, né, Xará? Sim, é que a gente está numa cultura de que a gente precisa sempre de um salvador da pátria. Não é por acaso que quando a gente teve 5 anos de Leco e
saiu a candidatura do Júlio Casares, tem postagem, está no ar até hoje no Instagram dele, que está lá embaixo, tem que dar muito scroll para chegar lá, de gente postando, Júlio Esperança Casares. Uma frase que hoje em dia, um epíteto que hoje em dia soa completamente risível. Agora transportaram isso para o Macis e para o Rafinha, de determinada forma. O próprio Muricy, no começo, era visto dessa maneira. E a gente acaba tendo, em vez do Salvador da Pátria, a gente acaba tendo os escudos, né? Porque o Zubeldia era o escudo do Casares, que passou a ser o escudo do Crespo, e agora o Crespo não tem escudo. Então, quem que será que vai ser o próximo escudo de quem? Depende tudo de quem é o vilão da hora. E infelizmente, a gente tem tido muito mais vilões do que heróis. A gente precisa baixar a expectativa como um todo, como coletividade, sim, não vai ter salvador da pátria, mas a gente precisa de gente que vá trabalhar de maneira séria, que vá trabalhar pensando primeiro na instituição e no torcedor, e depois em si próprio e na área social, que foi assim, o que obviamente não aconteceu na gestão do Casares, que chegou sendo opaco desde o início, prezando pela falta de transparência, sempre tinha uma desculpa para não mostrar dados, e é isso até que eu digo que o Macis deveria fazer a primeira atitude dele, diante dessa quebra de confiança do cargo que a gente teve, pode-se dizer nas 3 últimas gestões, por motivos diferentes, ele deveria chegar e ser completamente transparente. Eu já acho bom que ele esteja falando muito mais no começo, acho que nessa semana e meia que ele está no cargo, ele provavelmente já falou mais do que o Júlio falou na temporada passada inteira, mas assim, ele ainda precisa dar mais gestos de boa vontade. Por exemplo, balancete de novembro vai ser votado hoje lá pelo Conselho, né? Por que não está público até agora? E até nem é da gestão dele, então um motivo a mais para ele não segurar. Relatório do Conselho Fiscal, mesma coisa. O Júlio segurou esses relatórios, o Júlio publicou até o primeiro ano dele de gestão. Depois ele não publicou mais, o último é de novembro de 2021. Aí agora eles colocaram as atas, não sei se foi já na gestão do Macis, mas foi em janeiro. Colocaram as atas de 2022 inteiro. Só que são as atas resumidas, só diz o assunto foi tratado por alto. É muito pouco. A gente precisa de mais, porque senão o presidente nunca vai reconquistar a confiança do torcedor, seja ele quem for. E a gente está correndo o risco de chegar e ter um presidente bom, que chegue para o cargo com boas intenções, mas que na primeira derrota no Campeonato Paulista já vai ser o pior presidente da história. E a gente chegou num ponto em que o São Paulo não tem uma salvação de imediato. A gente precisa, como dizia Douglas Schwartzman, comer com farinha. Né? Vai ser um processo lento, vai ser um processo talvez doloroso, espero que pouco doloroso, mas a gente vai ter que passar por ele. A gente começou a passar há 10 anos com o Leco, só que o Leco se deslumbrou de tamanha forma que ele chutou o balde e não só anulou as coisas boas que ele tinha feito financeiramente no começo do mandato, como ele estourou, tragicamente as finanças do São Paulo. A gente perdeu a oportunidade com o Júlio, que assumiu com um discurso de transparência. Vejam vocês, o discurso era de transparência e austeridade. E aí foi um déficit atrás do outro. Quando não houve déficit, era exclusivamente por causa das vendas do Antony e do Casemiro para o Manchester United, com que ele não teve absolutamente nada a ver. Foi o que se fala em inglês de windfall, a coisa que caiu do céu. Ou seja, era para terem sido 4 anos de déficit nos 4 primeiros anos dele, foram 3 por causa desse detalhe, e em vez de se cobrarem explicações, a maioria das pessoas ficou aceitando o que ele falava, não, porque foi um déficit planejado. Ele disse isso agora, no final de 2024, ele falou, eu abri o vídeo hoje, ele disse, nós vamos ter um déficit grande que foi planejado. Como assim, no 4º ano de mandato, você ainda tem um déficit planejado? A gente precisa, como coletividade, parar de cair em discurso de palavra bonita, porque enquanto o São Paulo seguir
falando as coisas bonitas, mas fazendo tudo errado, a gente não vai sair da situação. E aí, na eleição, não estou falando do fim do ano, na de 2029, a gente vai estar de novo falando, quem vai ser o próximo presidente vai ter que arrumar as finanças do São Paulo. Já passou da hora.